bem, possamos dizer que esse homem de bem é um ser humano igual a nós. Pelo que eu entendo na leitura que foi feita por essa passagem do Evangelho, nem Jesus foi desse jeito, porque teve momentos que ele se rebelou, teve momentos que ele trouxe a sombra dele à tona e revelou uma outra característica quando ele disse, por exemplo, raça de víboras, até quando vos suportarei. Ou quando ele falou que na casa, no templo do Pai, não era lugar de comércio e saiu derrubando as mercadorias que estavam ali sendo negociadas. Nem Jesus, pelo menos que a gente saiba, né, foi tão perfeito como esse homem de bem. E eu tenho me intrigado ultimamente comigo mesmo, nos últimos anos, a respeito do processo de autoconhecimento, porque a gente fala muito sobre isso, essa casa fala muito sobre isso, a psicologia fala muito sobre isso, e a gente muitas vezes não se dá conta de detalhes que trariam uma riqueza muito grande para as nossas vidas. Eu penso hoje que todas as pessoas se conhecem. Se a gente analisar direitinho, todo mundo se conhece. Aliás, eu vim descobrir isso outro dia. Todas as pessoas se conhecem porque você sabe quem você é. Você sabe o que é que você faz. Você tem um número de identidade onde você identifica quem você é, a sua família, os seus vínculos, a profissão que você tem, o que você escolhe fazer. Você às vezes até estranha alguma atitude que você tem, onde você diz assim, poxa, eu não faria isso, por que eu fiz isso? Ou seja, você é uma pessoa que se conhece, né? Sabe quais são os seus limites, aonde você deve ir, aonde você não deve ir, sabe onde é que você se desequilibra, aonde é que você caminha, o que é que você faz. É fácil você ver isso, qualquer pessoa se conhece. O autoconhecimento é muito bem trabalhado no movimento espírita, e sobretudo na psicologia, mas as pessoas têm muita dificuldade de entenderem isso. Até eu, inclusive, outro dia, estava vendo e refletindo sobre esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é conhecimento da consciência. É como a gente viu aqui no homem de bem. O homem de bem tem consciência do que ele está fazendo. Você tem consciência do que você faz. Todo mundo aqui deseja, certamente, ser uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa melhor. Mas por que você não consegue? Nós não sabíamos, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que o sentimento de amor é o sentimento mais puro que pode existir, né? O sentimento de amor é algo mais sublime possível. Todo mundo tem consciência disso. E por que as pessoas não se amam tanto, né? Por que não é desse jeito que acontece? Haja vista uma greve de caminhoneiro onde faltou combustível, e aí a gente viu quem eram as pessoas, quem eram os interessados, né? Como teve lugares que venderam combustível muito mais caro, teve pessoas saindo na mão para poder comprar um bujão de combustível, né? Se agrediram fisicamente. A gente vê claramente o comportamento humano. Todo mundo sabe o que é amar é maravilhoso, e no entanto age desse jeito. E não estou falando de pessoas que se desconhecem, não. Pessoas que não são conhecidas, até pessoas que se conhecem, né? Às vezes irmãos, parentes, mães e filhos, familiares de maneira geral, né? Então, apesar do conhecimento, não é o suficiente. Conhecer não é o suficiente. Pelo fato de você ser espírita, por exemplo, de você ter uma religião, ser do candomblé, da umbanda, da igreja evangélica, espírita, o que quer que seja, não lhe credencia como alguém que pode ser já considerado alguém lúcido, alguém esclarecido, alguém que já tem uma certa envergadura espiritual, alguém espiritualizado. A gente costuma ver isso, né? As pessoas dizem para você, ou as pessoas dizem umas para as outras, você mudou, você é outra pessoa. E eu me lembro que muita gente me diz isso até hoje. Como você mudou, como você é diferente, sua vida era outra, porque eu gostava de outras coisas na vida e usei muito bem tudo que eu gostava. Nada que viesse me descredenciar como ser humano comum a todas as outras pessoas, nada que me trouxesse nenhum tipo de prejuízo à personalidade, à conduta ética e moral, mas as pessoas consideram que eu mudei. E hoje, mais do que nunca, eu considero que eu nunca mudei, ou não mudei ainda. O que eu trago para o que as pessoas veem é o que eu tenho conhecimento na minha consciência. Eu mudei um comportamento, mas mudar efetivamente, como é proposto essa história do homem de bem,
e sobre o processo de autoconhecimento, eu não mudei o suficiente, muito pelo contrário, o conhecimento não nos qualifica para isso. Então falta o que para a gente entender essa questão do autoconhecimento e a gente vê que todos nós nos conhecemos, mas tem algo mais a ser feito para eu dar o salto, para você entender por que as coisas acontecem e não acontecem do jeito que você se programa para que seja. Então depois, nessa etapa de processo de autoconhecimento, que é o que todo mundo faz, todo mundo sabe, vem o processo de autodescobrir-se. Autodescobrir-se é descobrir algo que está escondido, algo que você não conhece, porque o que você conhece, você já conhece, já é sabido de você mesmo. Você sabe que você pode ser uma pessoa intolerante, uma pessoa paciente, uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, ou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que julga, uma pessoa que não julga. Então isso você já sabe que você é, né? Se você é feio, se você é bonito, em que nível social você está enquadrado. No autodescobrimento você não sabe disso, porque o autodescobrimento é você descobrir o que está no seu inconsciente, no que você não administra. Eu comecei a perceber isso atendendo pessoas, onde eu pergunto às pessoas: quem é você? Qual é a sua turma? Quais são os seus pares? Onde é que você está localizado? E eu comecei a perceber a dificuldade das pessoas responderem isso, porque eu também não sabia responder. Eu não entendia ainda o que era. Então eu não entendia porque está escondido no meu inconsciente. Eu não tenho gestão sobre isso. E sou sempre surpreendido por isso, porque no caso do autoconhecimento você conhece o personagem Luciano, Cássia, Verônica e por aí vai. Mas no autodescobrimento você descobre o espírito, você descobre os motivos pelos quais você está aqui. No autodescobrimento você entra no espaço do seu inconsciente, onde traz de sua vida atual, desde quando você nasceu até encarnações anteriores, trazem características, é trazida ali tendências que estão no seu inconsciente, que dirigem muitas vezes sua vida e você não se dá conta. Por isso que é difícil fazer o processo de transformação. Por isso que é difícil o processo de fazer de fato uma mudança e sair daquela ideia, que eu me refiro a mim mesmo, de achar que eu tinha mudado, achar que eu tinha de fato me tornado uma nova pessoa. De forma nenhuma, era tudo aparência. Agora sim, agora eu estou começando a perceber muito claramente, porque o conhecimento me levou a fazer isso, a buscar a resposta. Então quando você sonha, quando você tem alguns insights na vida, isso é o seu autodescobrimento chamando a sua atenção. Por isso que todos os sonhos são muito ricos. Essa noite eu tive um sonho muito interessante. Então, como foi essa noite, eu não contei a minha psicóloga ainda, eu vou contar na terça-feira, que é o dia que eu vou ter sessão. Se não tiver greve, estou dizendo que vai ter greve de novo, até aquela paralisação de novo, aquele tumulto danado, ou tudo preocupado. Eu tive um sonho que eu entrava aqui no centro, aqui nesse cenáculo, entrava aqui, e quando eu chegava aqui, eu via que a casa estava em obra, estava em construção. Aquela obra que está por fazer, né? E via que tinha umas cadeiras velhas, aí no fundo inclusive, e tinha um cara sentado aqui, mais alto do que eu, barrigudinho assim, e que era o cara que estava fazendo a palestra, falando um monte de besteira, falando um monte de bobagem. E eu, como presidente do centro, aí ouvindo, eu digo: meu Deus, por que esse homem está falando tanta besteira? Tanta coisa séria para ele falar, ele falando tanta bobagem. E a impressão que me dava era que o ambiente estava desorientado, desorganizado. Esse ambiente aqui. Quando eu saía de novo, eu já entrava num corredor, parecendo aquele corredor que você entra e sai, como é que é o nome chamado? Labirinto, né? Entrava no labirinto. E nesse labirinto eu encontrava o país chamado Índia. A Índia. Encontrei um amigo meu, que muitos conhecem aqui, que faz palestra de vez em quando, o Rogério, sentado num cantinho, sem camisa e de short, de braço cruzado, com o cabelo grande até aqui assim. Parecendo um índio mesmo, né? Aliás, ele tem cara de indiano, ele cortou até o cabelo. O cabelo estava horrível, aquele cabelo grande dele. Ele dizia isso, mas ele não cortava. Graças a Deus ele cortou. Horrível o cabelo, meu Deus, que coisa medonha. E aí o sonho parou.
E eu fiquei pensando, o que esse sonho está me dizendo? Ele falou do meu sagrado, que é esse lugar aqui, é o religioso. Ele está falando do meu mundo, né? Está falando de bobagens, de uma outra pessoa assumindo uma responsabilidade que é minha, inclusive, de uma construção de algo que já está construído, já está existindo, né? E eu saio daqui e vou para outro mundo, outra realidade, outro espaço geográfico, outra cultura, outros hábitos, outra religião, ambiente onde tem mais de 1.500 deuses. O que é isso? Está apontando para quê esse sonho? Para mim, enquanto espírito. Não está falando com o personagem. O personagem vai ter que decodificar, pegar a psicóloga lá na terapia, fazê-la fazer leitura, discutir sobre isso, amadurecer isso, refletir sobre a reflexão, para entender que código a vida está usando para me dizer algo sobre minha vida. E isso é autodescobrimento. Porque fala de algo que me é desconhecido. O desconhecido é para ser descoberto. Por isso que a gente às vezes vê e vivemos perdidos. Porque a gente só quer lidar com a consciência, só quer lidar com o aqui e agora, com o concreto, com o óbvio. E a gente que vive desse jeito, nos tornamos pessoas infelizes. Porque há um mundo dentro de mim que me aspira, que me impulsiona, que me obriga a olhar para outras coisas. Quando eu nego isso, fica um problemático. Por exemplo, a gente às vezes vê as pessoas buscarem o centro espírita na intenção de resolver questões espirituais. Muitos acham às vezes que estão sendo perseguidos ou estão sendo visitados por entidades espirituais que querem o seu mal. Que aliás acontece mesmo, às vezes acontece mesmo. E o pessoal chega aqui obsidiado mesmo, precisa fazer um tratamento espiritual. Mas isso é um sintoma de que estão tentando fazer você despertar para o seu autodescobrimento. Descobrir quem é você. Porque os vínculos que me ligam a determinados personagens que eu não conheço, até porque estão desencarnados, eu preciso tomar consciência disso. Eu só posso tomar consciência disso indo descobrir o meu tesouro, que sou eu enquanto ser espiritual. Eu enquanto ser espiritual não conheço nada, então eu preciso conhecer isso. Para esse personagem que dirige essa vida poder ser guiado, não é? Manobrado, dirigido pela entidade espiritual que é responsável por essa encarnação. E aí o personagem deixa de ter uma importância absoluta e passa a ter uma importância relativa, porque a importância do ser espiritual e do ser encarnado, no caso o personagem, tem que ter mais ou menos a mesma ideia. Então conhece-te a ti mesmo, que está lá no Livro dos Espíritos. Na verdade isso está lá, foi trazido por Sócrates, mas está no Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e evita excesso. Está lá também, evita excesso. Tudo em excesso vai gerar um problema. Então, descobrir a nossa pérola, o autodescobrimento, aponta para eu me relacionar com o mundo, para eu viver no mundo, entendendo o meu mundo. A gente observa, por exemplo, no evento que teve agora da greve, como as pessoas estão interiormente. Esses eventos que agridem a sociedade, revela como o meu mundo íntimo está. Se você entrou em desespero, é porque você está desesperado. Não é porque aconteceu a greve, é que você está desse jeito. Aquilo ali só foi o start. E eu vi e presenciei muitas vezes, teve pessoas que achavam que o centro inclusive não ia abrir por causa da falta do combustível. Aí o trabalho de cura, por exemplo, está aqui, que trabalha com energia, não vai ter o trabalho não? Claro que vai, a gente não trabalha com carro. Quem faz o trabalho de cura não é gasolina, é ser humano, né? Então, quem pode vir, vem, me ligaram, você não trabalha domingo, vai acontecer, não sei o quê, pode, claro. Ah, mas tem gente que está com dificuldade, porque ônibus está faltando. Quem não tem carro não vem. Quem tem carro vem. Quem tem carro e não tem combustível, não venha. E quem tem carro e tem combustível, venha. Quem tem carro e tem combustível, está com medo de vir, não venha também. Se entregue a esse movimento que está acontecendo aí. Porque as pessoas venham sempre buscar ajuda. Como domingo vieram poucas. Os gatinhos pingados aí, umas 20 pessoas, 25. Acho que foi até um pouco mais. Mas vieram. E a gente veio aqui, fez o trabalho e foi embora. Não pode depender, a não ser que estivesse tendo violência, agressão física, né? É uma coisa que fica na moda quando tem essas coisas, é fazer arrastão, né? Estão fazendo arrastão, como ninguém sai de casa. É um desespero total. Não estava acontecendo isso, então vamos viver a vida. Seguir a vida segue. Infelizmente não dá para parar as coisas.
Então você vê esse estado de desespero das pessoas, esse despertamento, aí, nessas horas. Se você mantém um determinado padrão de pensamento, a ideia é refletir o próprio ser humano. Por que o ser humano se agride tanto, né? Todo mundo sabe o que é amor, todo mundo sabe o que é beleza, todo mundo sabe o que é fraternidade, todo mundo sabe o que é o bem. E por que as pessoas nessas horas fazem isso? Não é? E não precisa necessariamente nós nos tornarmos pessoas religiosas para sermos melhores. Aliás, antes de falar disso, tem um outro passo que a gente dá aí para o processo de autoconhecimento, que é a consciência, autodescobrimento, que é descobrir o ser espiritual que você é, e tem autotransformação. Autotransformação é fantástico. Foi aí que eu vim começar a despertar em mim que eu não tinha me transformado, que eu não me tornei uma outra pessoa. Quem me conhece do passado e vê um outro comportamento hoje, está falando de um comportamento, porque a autotransformação é interna. A autotransformação exige de você ir para o mundo. Você precisa viver no mundo que você acredita. Então, eu vou para o embate do próprio mundo, mostrar para mim mesmo que eu me transformei. E não é simplesmente você perdoar uma questão de uma pessoa, não. Não é porque você compreendeu alguém, não. Muito pelo contrário. Até porque está no Evangelho. O perdão é 70 vezes 7 vezes. Não acaba nunca esse negócio. Então, perdoar, por exemplo, é um processo que passa pela reflexão, pelo saber das coisas, o entendimento das coisas. Quando eu começo a entender isso, por que o outro me agrediu, por que o outro fez isso comigo, eu demonstro para mim a minha fragilidade e a fragilidade do outro. Então eu entro em outro patamar de reflexão, que sai do autoconhecimento, da ideia do aqui e agora, e nos faz enxergar o ser espiritual que nós somos. Por isso que é muito difícil as pessoas, de fato, se embrenharem e se implicarem nesse processo de reforma, como é proposto pelo Espiritismo, porque exige muito da gente. Tem que ir para o campo. Se na hora que você tem a oportunidade, aliás, como é que você vai demonstrar a oportunidade de que você se transformou se você não vai para o embate? Não é possível. Tem pessoas às vezes que não querem se relacionar com o outro por causa do embate, não cresce. Não é possível 2 seres humanos viverem, 3 seres humanos, 20 seres humanos viverem sem tensão, sem embate, sem diferenças, sem ter problema. É aí que gera crescimento. É desse jeito. Não adianta eu fugir. Então, se você está no processo de autotransformação e você se esquiva de viver determinadas experiências, então você não vai crescer. Não tem como você crescer. Você precisa provar para você mesmo que você cresceu, que você já vê aquilo de outro jeito, que você vê aquilo de outra forma. Há exemplo, por exemplo, das pessoas que dizem assim, quando se casam, dizem, olha, o amor é para sempre, né? O amor é eterno. Não se casaram ali para toda a eternidade, na pobreza e na riqueza. A gente vê que na prática não é assim. Basta ficar pobre, o negócio já muda, não é? A coisa já fica diferente. E se for rico e ficou pobre, vai ter que dividir os bens. A primeira coisa que entra são os bens. Às vezes até entra no litígio os próprios filhos, quem vai ficar, quem não vai ficar. Então você vê que não há nenhuma verdade ali, era tudo aparência. Porque amar de verdade, compreender de verdade, implicar-se no processo de autotransformação, passa por você amar e dizer, não quero nada. Não quero nada, não tenho interesse em nada. Pode ficar com tudo. Isso é que é amar. Aliás, eu tenho até um paciente que separou-se, ele tinha feito uma casa de quase R$1 milhão. E ele separou da esposa, aconteceu um probleminha lá com eles dois, ele separou da esposa, e ela disse, agora a gente vai ter que dividir as coisas. Ele falou, não quero dividir nada, tudo que eu fiz é seu, não quero nada, nem a roupa que está em casa eu quero. Não quis nada, foi embora. Já fez um outro patrimônio de R$700 mil, casado de novo, outra família, e com dinheiro. Não quis nada. E a gente disputa cada centavo das coisas, cada espaço. Eu vejo isso em ônibus, quando eu pego ônibus. Eu sou pobre, né? Eu pego ônibus ainda, não. Às vezes eu roubo o carro de minha filha, mas quando não roubo, eu tenho que pegar para os outros. A gente senta no banco, às vezes a pessoa é mais gordinha, assim, mais volumosa, né? Mais volumoso. A gente senta, fica na pontinha assim, dá uma raiva da pessoa, dá vontade de empurrar a pessoa. Gente, como dá raiva esse negócio, né? Eu tenho uma palavra que eu uso às vezes assim, é desgraça. Dá vontade de dizer, só desgraça, chega para lá. É interessante isso, porque é um espaço, às vezes você está em pé ali, apertadinho, vem alguém, toma o seu lugar, ele empurra, né? Fico impressionado com isso.
A minha conta, você está dirigindo, as pessoas, você está na fila, a pessoa vem e corta a fila. Impressionante como isso é. E aí você olha assim, olhando essa mensagem do Evangelho, do homem de bem, sempre compreende, sempre entende, não sei o quê. Você olha para a pessoa assim, meu Deus, que vontade de matar essa pessoa, que vontade de enganar ela. E, no entanto, a gente precisa refletir que, se mora em mim o desejo, às vezes, de apertar o pescoço de uma pessoa, mora em mim também o desejo de amar essa pessoa, de amar as pessoas, de compreender a vida. Então, eu não posso ficar só na consciência, nem posso ficar só no conhecimento do ser espiritual. Eu tenho que caminhar, e caminhar é transformar, é ir para o embate. Se você tem problemas e você reclama, pare de reclamar. Esse é o seu percurso, é o que você escolheu. Se você considerar uma encarnação, por exemplo, uma encarnação começa quando? A partir da adolescência. E se a gente considerar o número de vida da gente, digamos assim, cronologicamente falando, uma encarnação leva em média de 20 a 30 anos, só de 20 a 30 anos. Porque de 0 a 7, 8 anos de idade, a criança não tem opção, ela faz o que os pais mandam. Não é? Faz o que os pais mandam e pronto. E o desenvolvimento, aí é um desenvolvimento biológico, né? É evidentemente biológico. Começa a ter sinais de psicológico a partir dos 7, 8 anos de idade, que é quando entra na puberdade. Nos 15 anos vai dizer assim, eu estou aqui. 15, 16 anos. Alguns casos até mais cedo, outros casos mais tarde, né? Mas é a partir daí que começa a ter problema com o pai e com a mãe sobre tudo. Olha, eu não quero o que você está pensando, e o pau quebra desde cedo. E as pessoas começam a se desentender. Entre 15 e 35 anos é onde ele vai construir a história dele. Aliás, entre 20 e 30 é o turbilhão de coisa na cabeça. Todo mundo que já passou dessa idade aqui sabe. Entre 20 e 30 anos é muita coisa que acontece na cabeça da gente. É onde a gente quer emprego, onde a gente quer salário, onde a gente quer esposa, onde a gente quer filho, quer carro, quer casa, quer construir tudo. E a grande maioria às vezes não constrói. A partir dos 45 anos, entra em crise existencial, porque tudo que você fez, algumas escolhas que foram feitas, foram erradas. Você escolheu de maneira abrupta, não refletiu e não pensou. Quando você vê o que é que falta para você de fato fazer na vida e se tornar uma pessoa melhor, você tenta corrigir um bocado de coisa. Foi o que eu fiz. Não que nada tivesse me comprometido, mas eu me passei por muita coisa. Então, quando eu conheci o Espiritismo aos 22 anos, eu me tornei logo Jesus Cristo. Eu me tornei homem de bem, perdoava, amava, entendia, era Jesus. Fiquei um sujeito provavelmente insuportável, quem deve ter sofrido isso muito comigo foi esposa e filho, né? Deve dizer, meu Deus, como é que ele aguenta viver desse jeito, né? Aí depois eu descobri o Satanás que mora em mim, assim como Jesus também. Aí veio o equilíbrio, começa a vir o equilíbrio, porque o bem e o mal moreja conosco, né? Eu não posso ser só um homem de bem, como posso ser só o mal? Muito pelo contrário. E para eu ser uma pessoa boa, eu não tenho que necessariamente ser uma pessoa religiosa. Aliás, eu vou falar a vocês, eu acho que eu já falei aqui. A gente conhece a história de um político, eu conheço, vocês conhecem também, de um político que foi um homem iluminado. E esse político não é brasileiro, não é? É bom até de falar, não é brasileiro esse político. Mas é um político que é um homem iluminado, um homem que soube fazer com que a sociedade se tornasse melhor. Tudo que ele fazia, ele pensava no outro. Ele olhava o bem-estar social das pessoas. E era político, não era religioso não. Não defendia nenhuma religião, embora seguisse a religião dele. A gente está falando de Mahatma Gandhi, político. Ele era eminentemente político. E tratou de assuntos, politicamente falando, para o bem da sociedade, para a libertação da ignorância, da dependência. E, no entanto, não tinha religião. Então, não seria esse caminho da religião que me colocaria desse jeito. Saindo da autotransformação, a gente vai para a autoiluminação. O que é que nós achávamos, nós espíritas inclusive, que eram as pessoas iluminadas? Os espíritos, como Dona Joana de Ângeles, como Dr. Bezerra de Menezes, pessoas religiosas voltadas para o bem, dedicadas ao bem, padres, evangélicos e por aí vai. A gente achava que eram pessoas iluminadas, porque eram pessoas calmas, pessoas pacientes, educadas. É por isso que a gente vê às vezes na casa espírita, o espírito está tudo educado, fala manso, né? Trata todo mundo bem. Aí diz assim, meu Deus, ele é iluminado, espiritualizado. Que nada, gente, que nada, que tem iluminação nenhuma não, nesse sentido de jeito nenhum. Eu me coloco aí inclusive. Às vezes as pessoas dizem, como você é um cara iluminado, espiritualizado? Você não sabe de nada. Coitado, não sabe o que é. Sabe de nada, inocente, como diz o pai Washington. Porque
essa ideia que a gente tem da iluminação passa por uma pureza que a gente tem a obrigação de ter. Ser educado é uma obrigação, tratar as pessoas bem é uma obrigação, ser gentil com as pessoas é uma obrigação. Quem não faz isso ainda e trata mal as pessoas é porque ainda é troglodita, é porque ainda é um troglodita dentro de si mesmo, não consegue entender que não é assim que se vive, muito pelo contrário, tem que fazer um trabalho consigo mesmo para aprender a ser educado. Então isso não credencia ninguém iluminação espiritual. Iluminação espiritual, hoje no século XXI, na condição que a gente vê a sociedade diversificada como está, é a pessoa que consegue olhar no olho do outro com sinceridade. É o sujeito que está buscando fazer o bem, sempre buscando o bem para si, olhando que aquilo ali vai refletir no bem para as pessoas. E qualquer pessoa pode fazer isso, independente da condição que você vive, se você é pobre, se você é rico. Muitas vezes uma escuta, um sorriso, né? E sem obrigação, inclusive, de maneira espontânea, né? Sem nenhum tipo de convite, como a gente vê lá em Kant, no imperativo hipotético, as pessoas que às vezes fazem isso para ter algo em troca. E a gente vê isso, quer queira, quer não. Aí nós estamos no atendimento fraterno, ouvindo as pessoas, o problema das pessoas, que aquilo ali alivia a nossa culpa. Ou somos médios, ou passistas, ou palestrantes, na intenção de dar a nossa contribuição, evitando sofrer pena de a gente não ter feito nada. Quando na verdade a proposta do sujeito iluminado, que todos nós somos iluminados, é fazer independente de qualquer coisa. Todos nós temos luz própria. Todos nós temos a luz e temos a escuridão. O que está na escuridão é a ignorância, que é o maior mal que a humanidade tem. Ignorância. Se nós sairmos da ignorância buscando trazer a luz para a nossa consciência, nós compreendemos muito mais a vida. E nesse aspecto aí, eu acho interessante, porque a gente, quando lida com as pessoas, a gente vê como nós somos parecidos. Todos nós somos muito parecidos. Todos nós somos muito iguais. As nossas feridas, as nossas dores, as nossas angústias são muito parecidas. Só muda de identidade, de endereço. As queixas são as mesmas. Sempre envolve família, sempre envolve família. Eu fico impressionado com essa estrutura familiar, que todo mundo acha uma maravilha, todo mundo acha que é o suprassumo da realidade da existência. E por que tem tanto conflito? Por que tem tanto problema? Porque as pessoas querem exigir uma das outras, querem exigir comportamento, querem exigir a forma das pessoas andarem e serem. Quando você começa a entender que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa se manifesta de uma forma, o amor que você tem a um filho não é o mesmo amor que você tem ao outro, o amor que você tem à esposa não é o mesmo amor que você tem a outra pessoa, como uma avó, como um avô, como um tio. Se você consegue enxergar que os sentimentos e a afinidade são distintas, você começa a compreender as pessoas e ver, inclusive nelas próprias, a fragilidade da exigência. E determinadas exigências batem exatamente com a carência que eu tenho, por aí vai, e a gente termina abraçando aquela atitude que vai adoecer a família. E a gente não se dá conta disso. Então, autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação são pontos estratégicos para fazer a gente entender que eu posso caminhar e vou caminhar. Eu sou um ser espiritual. A proposta do Espiritismo é fazer você ter consciência de que você é um ser imortal. Se você é um ser imortal, se você é um espírito e você ainda tem dúvidas a respeito disso, procure olhar para você. Estude o Espiritismo. Não é possível a gente entender uma ciência como o Espiritismo sem estudar, não é possível. Se a gente se agrada ou se satisfaz com uma palestra como essa que eu estou fazendo agora, se isso atende à sua necessidade, é porque você está precisando beber mais água. A fonte tem que ampliar. É muito pouca coisa. O que a gente fala em 40 minutos, 45 minutos, é insignificante para o manancial de conhecimento que você pode adquirir a respeito da sua própria vida, que é estudar o Espiritismo. Tem um amigo nosso aqui da nossa casa, que ele preside uma casa no interior da Bahia, que não é aquele primeiro que eu tive o sonho com ele, por exemplo, é uma outra pessoa, que uma das coisas que ele estabeleceu nos grupos da casa foi estudar. E teve gente que virou inimigo dele. Saiu do centro, fundou outro centro, porque ele propôs que as pessoas estudassem. E essa é a proposta básica do Espiritismo, tem que estudar para entender. E aí as pessoas se afastaram e ficaram inimigos, não falam. Gente, está completamente fora do contexto.
a proposta espírita, você tem que estudar espiritismo. Se algo lhe incomoda, se sua mediunidade lhe incomoda, se a influência espiritual lhe incomoda, se seu vizinho lhe incomoda, sua esposa, seu filho, qualquer coisa que aconteça, vá estudar sobre isso, procure se informar sobre isso, que certamente você vai ampliar mais a sua visão a respeito das coisas. Porque o tempo está passando, você está desencarnando, a gente está desencarnando. Eu fiz sábado passado 55 anos, e meus cabelos estão mais brancos ainda, desencarnando. É bonito, eu sei que é bonito, né, pessoal? A gente gosta de ter um cabelo igual ao meu, mas está desencarnando. Eu sinto às vezes dificuldade no óculos, porque às vezes parece que eu preciso de outro grau. O olho está desencarnando. Às vezes eu estou sentado, às vezes levo 1 hora, 2 horas sentado, quando eu levanto, está doendo aqui, está doendo ali. Desencarne. Está morrendo o corpo. O corpo tem tempo de vida. A sua mente não. Sua mente não tem tempo de vida. Aliás, antes de falar de mente, começou também com os esquecimentos. Ontem mesmo tinha uma reunião aqui com o pessoal da cura, que eu que marquei a reunião. Eu estava em casa estudando, preparando uma aula que eu vou dar, e essa palestra que eu estou fazendo agora, eu esqueci da reunião. Aí a pessoa mandou, espera você até o que você não veio, a gente foi embora. Esqueci. Desencarnando. Está indo embora o corpo. É assim que funciona. Por mais engraçado que possa parecer, ou simples, está acontecendo. E a gente não tem esse olhar. A gente não quer nem falar sobre isso. Não, que nada. E tem gente, inclusive, que, para não lidar com isso, pinta cabelo, vai para a academia, se acaba na academia, emagrece, vive a experiência de adolescência com 40, 50, 60 anos de idade. Porque não quer assumir essa realidade. Quando, na verdade, a proposta de autoconhecimento leva você a entender e reconhecer isso. Isso é um processo bonito, né? Isso é um processo bacana. E a gente precisa enxergar essa realidade. Então, o homem de bem, na atualidade, penso eu, que é o que você pode fazer de melhor. Qual o seu melhor que você pode fazer, o que você está fazendo? Na sua profissão, na sua relação com as pessoas, na sua relação com o mundo, na sua relação com os espíritos. Dê o seu melhor. Mesmo que aquilo incomode, mesmo que aquilo não seja muito bem aceito. Siga seu caminho, faça a sua parte e procure adquirir karma positivo. Adquirir karmas que o futuro seja melhor para você, que o futuro lhe agrade. Porque na adolescência a gente faz algumas escolhas que atraem karma negativo, e muita coisa não é pouca não. E lá com 30, 35, 40 anos, começam a aparecer os vultos daquelas atitudes que nós tomamos e aquelas escolhas que foram feitas, como assombração na nossa vida, porque nós não escolhemos o melhor. Então escolha o melhor, seja fraterno de verdade dentro de você. Procure compreender as pessoas, entender as pessoas, mesmo que você discorde delas, mesmo que você não concorde com elas. Por exemplo, o que está acontecendo no nosso país hoje, de vez em quando a gente deseja, né, que esse pessoal podia desencarnar, né? O que custava um avião, viajou, os caras foram todos eles, caiu o avião, morreu todo mundo. Bobagem, né? Desencarnar sair dessa pátria e ir para outra, nenhum problema, todo mundo vai morrer mesmo, mas podia ser coletivo, que dava espaço a pessoas novas chegarem. Não é como a gente quer, não é desse jeito. Eu preciso compreender o que está acontecendo com essas pessoas aí, porque de alguma forma eu estou envolvido com elas. Aquele sonho, onde eu saí na Índia, o sonho que eu contei, é isso que a mente e que o espírito faz. O espírito não tem local, não tem nacionalidade, não tem bandeira. Eu não sou brasileiro enquanto espírito, eu sou um espírito. Eu posso reencarnar em qualquer lugar, em qualquer país, falar qualquer língua, porque eu sou um ser espiritual. Quem está vinculado à nacionalidade é o personagem. Então, ter esse olhar, eu acho que alivia muito, porque se você fizer a sua parte aqui num país como o nosso, que está vivendo o que está vivendo, você pode se credenciar, não voltar mais aqui, ir para um país melhor, porque tem países mais organizados, mais direitos, e a gente sabe disso. Então você tem que conquistar. Se você quer uma família melhor, faça a sua família melhor. Se você quer um mundo melhor, faça o seu mundo melhor. Aí sim você vai fazer o que o homem de bem faz, dentro de você e com você mesmo, e não algo aparente, ou algo da casca do personagem das personas que a gente usa, né? Muita paz. Vamos agora ao sorteio do livro O Bom da Vida, de Adenauer Novaes. Cadê a chave? Número 16?
16. Carlos Henrique chegou de última hora e conseguiu. Obrigado. Tem que ficar aqui? Fica, vem aqui. Ai. O mesmo número que saiu quinta-feira. Isso mesmo? Joga na hora. Talvez Vamos aos nossos avisos. Lembrando, as notas fiscais agora são eletrônicas, não mais de papel, né, para trazer para o centro. É preciso que se cadastre no site da nota premiada. Quem ainda não se cadastrou, não cadastrou o CPF, levanta a mão só para eu ter noção. Passa lá na livraria, que Érica faz o cadastro de vocês rapidinho, tá? Então vamos fazer isso para ajudar a nossa instituição. Lembrando que a gente ainda... Vocês já conseguiram, depois do dia eletrônico, vocês conseguiram já algum movimento? Ainda não. Que é bem difícil, né? Agora ficou mais difícil, um pouco mais difícil, porque as pessoas têm medo, porque bota o CPF, e aí começou a surgir um monte de boatos. Quando a gente pede a pessoa, senão o governo está muito furioso. Pois é, mas nós que estamos aqui podemos fazer e vai fazer a diferença, né? Então vamos fazer, vamos nos cadastrar. Quem não cadastrou ainda procura a Érica ali na livraria. Érica não colocou aqui, mas tem um carnê que a gente utiliza, e esse carnê é um carnê que nos ajuda na manutenção da nossa instituição e também no trabalho social, de tudo que a gente faz aqui na nossa casa. Recentemente a gente estava com um ar-condicionado quebrado, ficamos um tempão sem usar essa sala, porque não tinha dinheiro para fazer a manutenção. Então a gente faz isso com a ajuda de vocês. Se vocês não dão ajuda, a gente não faz. Então vamos nos ajudar, comprando, lanchando ali na cantina, comprando livros, estudando, né? Essa é a forma de vocês também contribuírem. E quem quiser contribuir mensalmente, pede a Érica um carnezinho, que vocês podem estar contribuindo de R$10 a R$10.000, né? Então aí vocês escolhem como contribuir. Falando do Badu rapidinho, a gente continua precisando de roupa, sapato, utensílios, bijuterias, porque a gente está começando a fazer bazar. Inclusive no próximo sábado a gente vai fazer no Alto do Coqueirinho, numa creche onde tem pessoas muito carentes. A gente fez um aqui, vai fazer lá. Pretendemos fazer em Vila Canária também. É uma forma da gente ajudar as comunidades e também ajudar a nossa comunidade aqui, o nosso centro. Então tragam as suas doações de roupa, façam campanhas, agora tudo com condições de uso, tá? E lembrando que esse mês está devagar, quase parando, a campanha dos alimentos não perecíveis por conta dos caminhões que pararam, né? Os caminhões pararam no caminho, não chegaram até aqui. Então vamos agora mostrar, provar a nossa bondade, pegando um pouquinho que a gente tem em casa e dividindo. Não é trazendo tudo não precisa ser tudo não. Se você tem 10 quilos, traga 1 quilo, né? Se bem que outras religiões pediram para trazer os 10 quilos e você fazer o jejum, para mostrar que você vai chegar no céu. Como a gente não vai falar do céu nem do inferno, então vamos trazer pelo menos 1 quilo do alimento que está precisando mais. Passa lá fora, tem no display onde tem o Badu, e contribuam, porque a gente precisa, no dia 17, estar aqui com as 140 cestas básicas feitas para distribuição. Vamos orar. Vamos agora nos conectar com a espiritualidade, refletir sobre o que foi dito nesta manhã, sobre autoiluminação, autodescobrimento, autotransformação. Vamos convidar agora os médiuns passistas para se distribuírem por esta sala, onde será feita nesse momento a troca de energias, que
possamos pensar neste momento, nessa autotransformação. Essa energia, essa transferência de energia também possibilita nesse processo. Essa energia de amor, essa energia de cura e de paz, que nos possibilita o crescimento a cada dia. Com todos que convivem com a gente. Vamos possibilitar essa autotransformação com mudanças para o nosso bem, mudanças com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos desafetos, que também fazem parte desse processo. E pedir ao nosso amado Mestre Jesus que nos intua a cada dia, nos possibilitando sempre fazer o bem para nós e para o outro. Sejamos luz nesta caminhada de amor. Se conosco, Pai, agora e sempre. Para quem está em tratamento, pode permanecer sentado, que vai chamar pela ficha. Quem não está em tratamento e quer tomar o passe, também pode permanecer sentado. E quem já tomou o passe coletivo, se sente à vontade, um bom final de semana.